Porém, o promotor ele tem se colocado muito à disposição de dialogar quanto a isso. Ele tem sido uma pessoa muito compreensiva quanto à demanda. A princípio, ele ficou sem entender o que era, porque essa demanda de fato nunca havia chegado a ele. Ele não tinha essa dimensão do que é um movimento social, de como é que ele se porta, ao que é que ele quer, qual interesse ele tem nesse terreno. Então, assim, e aí a prefeitura ela não vem querendo indicar qual terreno a ser doado. E isso tem vários motivos, né? A gente sabe que a gestão da miséria ela se dá de muitas maneiras. Uma delas é a não doação de terrenos para a construção de moradias populares. Por que não fazem isso? Primeiro, por um motivo muito claro. A cidade de Pentecoste vem crescendo cotidianamente. Existe uma demanda de especulação imobiliária. Existe uma demanda no setor de moradia para alugar e vender imóveis. Se essa demanda ela é abarcada pelo Estado, a iniciativa privada e o capital perde essa possibilidade de alugar os terrenos para vocês. E a prefeitura não tem interesse em fazer isso porque isso é uma demanda do capital. Nosso papel é cumprir um direito constitucional. E o cumprimento do dever constitucional, ele não é crime em momento nenhum. Tentou se colocar como esbulho, de que as pessoas estavam invadindo terreno. Não é. O cumprimento de um preceito constitucional não pode ser crime em momento nenhum. E a situação de moradia, ela não pode ser discutida pela polícia. Não é uma reintegração de posse, não é a atuação da força policial que vai resolver essa demanda. Essa é uma demanda de âmbito social e a gente espera que as assistentes sociais tenham tato para lidar com essa demanda. Existe uma grande dificuldade quanto a isso. Elas não têm essa percepção e sensibilidade de acolher essa demanda. É como se a gente estivesse pedindo favor para o Estado. Em momento nenhum estamos pedindo favor. Nós estamos exigindo direitos. E quando se exige direitos, obviamente que a gente é cortês e tem um trato e um diálogo quanto a isso. Mas a partir do momento que não cumpre, porque não quer cumprir, aí a gente vai exigir de outras formas. Mas a gente não abre mão do acordo que foi feito, a gente não abre mão das demandas de moradia populares, a gente não vai deixar a prefeitura em paz enquanto não for cumprido o acordo. E nós estamos aqui atentos, estamos muito atentos, sabendo tudo o que está acontecendo, tanto no estado como no município. A gente está atento a toda a movimentação e vamos cobrar. Eu agradeço as palavras aqui do Dr. Carlos Mourão, né, foram esclarecedoras, Dr. Carlos, no sentido de dar segurança jurídica à causa e às famílias. Né. Eu gostaria só de esclarecer que realmente a legislação municipal, na nossa lei orgânica, nós temos alguns itens que tratam de forma específica do processo de doação de bens ou de terrenos de propriedade do município. Né. Como o senhor mesmo colocou, o terreno foi doado, foram 7 hectares de terra que foram doados para a construção de aproximadamente 300 casas populares a essa associação. Essa doação ela foi válida até o dia 28 de outubro, porque a lei, e foi um cuidado que nós tivemos durante a discussão aqui na Câmara, de garantir que houvesse a chamada cláusula de retrocessão. Né, a partir do momento que o imóvel foi doado para um fim específico, né, se dentro do prazo de 2 anos não houvesse a utilização do imóvel para os fins que indica, ele automaticamente retornaria para o patrimônio do município de Pentecoste. Então, em relação a esse terreno específico, não há impedimento legal de que um novo projeto de lei seja remetido à casa para que ele possa ser doado para a construção das casas populares. A gente só tem um pouco de dúvida em relação à questão da condução de informação dessa doação. Se uma cooperativa do próprio MST já poderia atuar como órgão, né, acolhedor da demanda da doação do terreno, se haveria necessidade de fazer uma doação específica para a associação que venha a ser formada. Né? Mas, de qualquer forma, a gente agradece as palavras, compactuamos com tudo aquilo que foi colocado. Realmente nos trata de pedir favor. Eu sempre tenho colocado, deixado muito claro a nossa posição em relação a isso. Se trata de direito, né?
de direito, a gente, com certeza, a gente é adepto ao diálogo, né? Mas esse diálogo, ele tem, a gente também não pode passar o resto da vida esperando pela boa vontade, não. Eu inclusive, gostaria aqui de colocar a presença do meu colega vereador Manuel Forte. Muito obrigado, Manuel, pela presença. E também a gente está a presença aqui também do Vicente, que também participa do MST. Enfim, agradecer novamente a todos que estão aqui presentes. Nesse momento, eu gostaria de facultar a palavra, né, a representante da direção do MST, a Francilene Carneiro, que vem acompanhando desde a outra ocupação, né, todo esse processo que vem acontecendo, que está acompanhando o dia a dia, né, todas as famílias que estão aqui no Comuna Pentecoste, que estão aqui acampadas aqui no Clube Social. Certo? Então, a palavra, senhor. Obrigada, Daniel. Boa tarde a todos e a todas. Então, cumprimentar a todos que estão na mesa e a todas, né? E a todos os acampados e acampadas da Comuna de Pentecoste, que ainda está resistindo e que permanecerá resistindo durante esse período por esse direito, né? Que todos já são conscientes que tem e que não abrirão mão desse direito, que está disposto a resistir até conquistar a nossa casa e a nossa dignidade. E aí, companheirada, acho que gostaria de iniciar nossa fala, que já inspirada pelo que foi falado, com o início de uma música que foi muito cantada na nossa marcha, numa marcha muito bonita que o acampamento Novo Pentecoste, naquele momento de auge, fez aqui no município, e não temos dúvidas, entrou para a história. Que o companheiro Paulo Henrique, da direção do movimento, cantava muito, que ele diz assim, ó: meu patrão eu não vim lhe pedir, vim cobrar o que é meu por direito. No refrão, já é mais popular, diz: esperar só as graças de Deus, já não dá, já não dá, já não dá. É farinha demais, é farinha com água demais, seu doutor, para apenas alguns caviares. Essa música, ela reflete muito bem o que está sendo feito aqui com essa luta em Pentecoste. Busca-se dizer que nós temos pessoas que as famílias são miseráveis. E não é essa a realidade. Temos famílias em situação extrema de vulnerabilidade, mas não se está pedindo uma esmola. Está se pautando um direito. E a gente gostaria assim, só de ressaltar que a Comuna de Pentecoste não é o Novo Pentecoste. A Comuna de Pentecoste, a Comuna do MST, é um fruto do acampamento Novo Pentecoste, não temos dúvidas. Essas famílias foram mobilizadas de forma espontânea, foram para o acampamento, lá junto com várias outras famílias. Houve a especulação, isso nós não negamos, inclusive oficializamos em um documento, mas seria injusto dizer que a maioria das famílias que estavam no Novo Pentecoste eram oportunistas. Porque eram essas famílias que estão aqui presentes. E uma coisa todos podem garantir: essas famílias que estão aqui presentes não são oportunistas. E eram os vizinhos, eram os primos, eram os sogros, era toda a família das pessoas que estão aqui que estavam lá no Novo Pentecoste. Tínhamos sim. E não negamos isso, foi o motivo pelo qual o Movimento Sem Terra teve que se desvincular do acampamento, veio contribuir no processo de organização e foi impedido de fazer isso. E quando nos retiramos, ainda firmamos o compromisso pelas famílias que estavam dispostas a se organizar, que precisavam e estavam dispostas a se organizar, porque a gente sabe que muitas daquelas famílias precisavam, mas poucas conseguiram entrar no processo de auto-organização do Movimento Sem Terra, que chegou a ter um fruto, né, que é o acampamento Comuna de Pentecoste, que nós ainda estamos pensando no nosso nome mais oficial, mas por enquanto é isso. E a nossa demanda, ela é para além do acordo que foi cumprido, que foi feito junto ao Ministério Público aqui do município. Nós fizemos um acordo com um grupo de famílias prioritárias, que eram aquelas famílias que não tinham para onde ir, mesmo quando houve a reintegração de posse, o despejo lá do Novo Pentecoste. Aquelas famílias que não teve para onde ir, nós organizamos o acampamento lá próximo ao campo do Flamenguinho. Tínhamos lá
contribuindo no processo aproximadamente 100 famílias. Ficamos lá resistindo durante muito tempo, porém no processo do acordo tinha que se ceder um processo, né? A gente acabou fazendo esse acordo e o promotor foi sensível e contribuiu muito no intermédio da negociação e firmou-se o acordo com essas famílias prioritárias que estavam em situação de extrema vulnerabilidade. E aí, nesse sentido, ficou essa aproximadamente 20, né? Que aí a gente está socializando que estamos aqui, estamos cumprindo com o acordo. Em nenhum momento nós, das famílias que estão sendo acompanhadas, que estão sendo dirigidas pelo Movimento Sem Terra, estão sendo coordenadas, negou esse acordo. Buscamos cumpri-lo, sempre com o intermédio do promotor, sempre com o intermédio do nosso companheiro Carlos Mourão. Porém, nós não podemos nos furtar de denunciar. O Poder Executivo desse município, ele vem desrespeitando, não vem desrespeitando as linhas que estão escritas no acordo. Disso a gente não pode ter dúvida, porque o acordo ele ficou muito flexível para a prefeitura. Mas vem desrespeitando essas famílias em todos os contatos que nós tivemos. Isso é inegável. Ressalto que a gente estava no acampamento próximo ao campo do Flamenguinho, estávamos no acordo, foi feito no processo do acordo, foi dito que tinha-se necessidade imediata que nós saíssemos. Por isso, fugiu de nós o delimitar uma data. Para a gente sair quando a gente... E isso era porque no mesmo dia ia chegar uma empresa para fazer a creche ou coisa do tipo. A prefeitura passou um mês inteiro para fazer o processo de deslocamento das famílias, como era o seu papel dentro do acordo. Para fazer o cadastro, estamos com esse processo, com esse impedimento em que a prefeitura vem jogando para frente o máximo possível. Porque, por exemplo, lá no Novo Pentecoste, nós calculamos 15 famílias pela manhã, uma assistente social fazia o cadastro, mais ou menos. Ela está fazendo cada dia 2 cadastros por assistente social no turno. Nós sabemos que amanhã será a última sessão da Câmara dos Vereadores. E já sabemos e já estamos conscientes que esse terreno não será doado esse ano, porque precisaria passar pela aprovação também da Câmara dos Vereadores. E as famílias são inconformadas, e acho que a gente sente muito na pele, porque nós estamos dentro do acampamento, nós estamos com as famílias, nós comemos o que as famílias comem, nós dormimos onde a família dorme. Todos nós estamos sentindo isso na pele, e todas as vezes que nós entramos em contato com a assistência social, a primeira vez foi emitido um processo de reintegração de posse de uma área em que nós estávamos respeitando o acordo. Isso foi no dia 4 do mês de novembro. Fez-se a reintegração de posse de uma área que nós não estávamos nos negando a sair. Estávamos todos dentro do acordo, só precisava ter o transporte e organizar o local em que a gente estava. Se isso não for desrespeito, fica complicado entender o que é desrespeito. Em outro momento, quando nós fomos apresentar uma demanda, que naquele momento nós ainda tínhamos 55 famílias nucleadas com o Movimento Sem Terra, quando nós vamos dizer aqui, nós temos essas 25 que estão morando, mas nós temos 50 que estão nucleadas, que estão participando do movimento, e nós apresentamos, essa é a demanda do Movimento Sem Terra para a Prefeitura Municipal. Mandou-se uma liminar, não sei o nome, um documento para o promotor dizendo que nós estávamos quebrando o acordo, porque nós não estávamos demandando para além do que o acordo estava estipulado. Então, companheirada, eu acho que a gente tem clareza, eu acho que a gente já tem clareza que nós temos um papel, a prefeitura tem o papel dela, e nós conhecemos o papel dela, e ela tem que cumprir, como disse nosso companheiro Carlos, não terá mais. E nós temos o nosso papel de nos organizar e continuar pautando o nosso direito. E isso não será, não daremos nenhum passo atrás
nessa direção. Só gostaríamos de ressaltar isso, que gostaríamos que a Prefeitura estivesse aqui, gostaríamos que a Secretaria de Assistência Social estivesse aqui, para a gente ressaltar que há o grupo de famílias de extrema necessidade, mas também há as outras famílias que estão nucleadas com o movimento, que nós temos um cadastro, que nós podemos apresentar, que nós podemos dialogar, que também estão cadastradas com a gente, que a gente quer também que elas sejam cadastradas. Se não é agora, dentro desse acordo, dentro desse TAC, mas que ela receba. É um dever, gente. A gente está apresentando, nós do movimento estamos apresentando uma demanda. Se ainda não existe o diagnóstico, nós temos um diagnóstico de 50. Por que não receber a demanda do movimento Sem Terra o município? Não é apenas as famílias que estão no acordo. A gente também observa que já se estabeleceu uma relação de desconfiança muito grande, da nossa parte e da parte deles. Tudo que eles falam, ninguém confia mais, né? Ninguém mais tem mais nenhuma confiança de tudo que eles falam. E que a gente observa que eles também desconfiam o tempo todo do acampamento. Então, a gravação de tudo. A gravação das nossas falas com eles, deles com a gravação, e a gravação nossa com todas essas situações, para que a gente se assegure. Porque todas as vezes que conversamos com essas famílias, todas as vezes que conversamos com a Prefeitura e conversamos com a assistência social, há uma surpresa depois. Nem sabemos do que vai restar esse cadastro. O que a gente precisa? Que seja garantido o acordo. É tudo que a gente quer nesse momento. Não é para sempre não, mas nesse momento, garanta o acordo, garanta a doação dos terrenos para as famílias prioritárias que estão acampadas. E cadastre as outras famílias que não estão morando lá ainda, mas também estão acampadas com a gente. Garanta-se o cadastro das outras famílias. Isso não significa que essas famílias estão entrando nesse bendito acordo, mas significa que nós estamos apresentando a nossa pauta. Por que a Prefeitura não recebeu? Era isso, companheirada. Eu acho que os companheiros e companheiras do acampamento têm muito mais a dizer. Eu acho que estar vivenciando não é a mesma coisa de estar na pele, e acho que a companheirada do acampamento, no momento da participação do público, vai socializar as angústias, mas a gente só, o nosso papel de movimento social não é tá tensionando o tempo todo com a Prefeitura, até porque a gente sabe que se a Prefeitura cumprir o papel dela, nós não teremos nada contra, nós não temos nada contra a prefeita Ivonete, nós temos contra o processo que está se estabelecendo aqui no município, e que nosso papel vai ser organizar as famílias e esclarecer os direitos. E é esse o nosso papel e nós estamos cumprindo. Então que ela agora cumpra o dela. Eu gostaria de agradecer, fazendo a sua fala de uma pessoa, o testemunho de uma pessoa que está acompanhando diariamente, diuturnamente, todas essas famílias. Aqui de antemão eu já coloco para vocês, especialmente aqui as duas representações do Estado, né, Guaracimeira, Secretaria de Cidades, Beneval e a Coordenação de Movimentos Sociais, a situação vai ser gravíssima. Né? Eu acho que tem que ficar claro, né, e isso só reflete ainda mais a necessidade que essas famílias têm de que haja a intervenção do ponto de vista de garantir que seja restaurado a confiança e, acima de tudo, que se tenha efetivamente a garantia de cumprimento dos acordos. Eu acho que não há como não caminhar de forma pacífica, de forma ordeira, ao tratamento de uma questão tão séria que a moradia, se não houver pelo menos um compromisso mínimo de cumprimento desses acordos. Eu acredito que durante a fala das famílias elas vão poder participar. Nós somos testemunha de várias dificuldades que serem enfrentadas. O presidente esteve aqui com a gente, já apresentou a pauta do MST, pauta dos acampados. Infelizmente, a gente não tem qualquer sinal de resposta sequer negativa da parte da Prefeitura. Nós vemos isso com preocupação, e aqui eu coloco novamente a questão: não se trata de questão política, não se trata de questão de oposição à situação, se trata, acima de tudo, de garantia de direitos. É isso que nós defendemos. Bom, eu gostaria de passar a palavra
a senhora Guaracimeire Matos, né, que é socióloga e que compõe a equipe de célula de habitação de interesse social, né, da Secretaria de Cidades do Governo do Estado do Ceará. Boa tarde. Eu queria cumprimentar vocês da comuna, vocês aí também, um grupo organizado que está em busca dos seus direitos. E é justo. Moradia é assim como educação e saúde. A gente tem direito. Eu fico na expectativa de sentir a cidade, como foi esse processo, o qual os dois já relataram bem. Eu pergunto a vocês, existe o Conselho das Cidades Pentecostes? Não existe. Pois é, gente. Por que Pentecostes não criou o seu Conselho da Cidade ainda? Vocês sabem, se tivesse Conselho da Cidade, eles estariam juntos, facilitando a vida de vocês? Né? Então, o Conselho é a primeira coisa que o município tem que se preocupar daqui para frente. Formalizar o seu Conselho. Porque, assim, é uma referência nacional, os conselhos, nacional tem conselho, o Estado tem conselho, os municípios têm conselho. Só os conselhos organizados é que vão fazer a pressão para lá de cima vir as soluções melhores para os municípios. Aí assim, eu convido a vocês que estão aí, né, reivindicando a sua moradia como direito, comecem a pensar e a falar com as outras pessoas que vocês não têm um conselho, cujo qual seria muito importante nesse momento para vocês. O diálogo, que eu também acredito, eu sou socióloga, de formação em comunidades, adoro o diálogo, para mim não existe oposição, diálogo a gente enfrenta e resolve no diálogo. E é o que vocês vêm fazendo, depois de tanto tempo com problemas, não é? Pelo que eu entendi, existe um terreno que foi doado, que seria doado caso o projeto se concretizasse, é isso? A associação a qual deve ter negociado o projeto não foi finalizada e está passando o período dela, já passou o período dela. Então, quanto ao terreno, quanto à associação, vocês começaram bem. Né? Pena que projetos de habitação, outros projetos para ser desenvolvidos, realmente leva tempo. Né? E aí, assim, a minha primeira impressão, com a fala que eu vi daqui, é que a gente, enquanto resolve a história do terreno, alguém tem que tomar conta desse projeto que vai ser novo. Segundo vocês, vai ser ampliado o número de famílias, é isso? Está previsto. Né? Sério. Mas o terreno daria muito mais. Né? Então, assim, o Estado, nesse momento, o Estado, ele não tem, assim, o Estado não vai dizer, eu vou fazer as casas em tal lugar. Não é assim. A Secretaria das Cidades, ela trabalha com os projetos do Ministério das Cidades, né? E ela vem